beleza? Somos aqui do Explicador Virtual e nós vamos continuar nossa aula de matemática. E o assunto de hoje vai ser razões especiais e a gente vai começar pela velocidade média. Bom, razões especiais são algumas razões particulares as quais vemos com certa frequência no cotidiano. Veremos aqui as razões velocidade média, densidade demográfica e escala. Então é o seguinte, gente. Essas razões especiais, a gente pode ter outras no nosso cotidiano, que a gente usa um pouco menos. A gente pode ter algumas parecidas com essas próprias aqui. Pode ter mais do que essas três. Mas no caso aqui, para estudar a gente vai ver essas três. São as três que a gente mais vê no cotidiano. Não o cotidiano de todos, mas que a gente está mais acostumado a ver na nossa realidade. E já dá um bom parâmetro para a gente ver esse tipo de razões especiais vendo esses três tipos. Então, se você encontrar um outro tipo diferente, através desses três você já vai ter uma ideia de como resolver problemas, como observar a questão. Então, vamos começar pela velocidade média. Velocidade média, como o próprio nome diz, é uma estimativa da velocidade de um determinado objeto em um determinado trecho. É a razão entre o trajeto percorrido e o tempo que se demorou para fazer o trajeto. Então é o seguinte, a velocidade média, vamos botar aqui um exemplo bem banal do cotidiano. Vamos dizer que aqui é a sua casa e aqui é a escola. E vamos dizer que você vai andando de casa até a escola. E da sua casa até a escola tem 1000 metros, ou 1 quilômetro se você preferir. E você demora para fazer esse trajeto aqui 10 minutos. Então, o que seria a velocidade média? É o trajeto percorrido, 1000 metros, e a razão, que é dividir ele pelo tempo que eu demorei para fazer esse trajeto. Então, nesse caso, eu dividiria 1000 por 10. Ou seja, 100 por 1, 100 metros por minuto. Quer dizer que eu andei aproximadamente 100 metros a cada minuto. Se eu andar 100 metros por minuto, passou um minuto eu andei 100 metros, passou outro minuto eu já estou no 200. Em 10 minutos eu chego até a escola e ando esses 1000 metros. Esse é um tipo de exemplo que a gente pode ver, escala dessa velocidade média. Que é o quê? Um trajeto percorrido, e o tempo que você demorou para fazer esse trajeto, e a razão entre os dois que a gente vê. Quantos metros, quantos quilômetros, a distância pelo tempo necessário. Então um exemplo aqui. Um carro andou 120 km em 3 horas. Qual a sua velocidade média em quilômetros por hora? Então, o problema quer saber qual a velocidade, ou seja, quantos quilômetros por hora esse carro andou. Então, a velocidade média é justamente essa estimativa de eu pegar o trajeto e dividir pelo tempo que eu demorei, para ver mais ou menos quanto eu demoro por uma partícula de tempo aqui. Vamos ver mais à frente aqui. Bom, já que o problema pede a quantidade de quilômetros por hora, basta dividirmos o número de quilômetros rodados pelo tempo que demorou a fazer essa distância. Então eu tenho aqui 120 quilômetros eu fiz em 3 horas. Então a gente vai ter que dividir o quê? 120 por 3. 120 por 3, 40. 40 o quê? Quilômetros por hora. Vai ser a unidade da distância dividido pela unidade de tempo. Como aqui ele pediu para ter essa velocidade média em quilômetros por hora, é bom deixar a distância realmente em quilômetros e o tempo realmente em horas. Se ele quisesse em outra unidade, se ele pedisse em metros por segundo, eu poderia botar aqui 120 mil metros, passar quilômetro para metro
e passar as horas para segundo. Então, sem problema nenhum. Mas como ele pediu em km por hora, vamos deixar da mesma forma. E temos aqui 40 km por hora. Ou seja, é como se esse carro do exemplo andasse 40 km a cada hora. Então, passou uma hora, andei 40 km. Passou a segunda hora, então tá aqui, ó. Passou a primeira hora, eu andei 40. Passou a segunda, já estou onde? No 80. Andei 40, mais 40, 80. E na terceira hora, onde é que eu chego? 120. Então, a cada hora, eu andei 40 km. Observação. O carro não precisa andar na mesma velocidade durante todo o percurso. Ele pode andar bem devagar no começo e acelerar no final. Ou andar rápido no começo e desacelerar no fim. Então é o seguinte, gente. Eu tenho essa distância toda aqui, de 120 km. Pode ser que esse pedaço aqui todo, um grande pedaço dele, vamos supor 90 km. Vai ver esse pedaço todo aqui, eu fiz em 1 hora. Vai ver, andei bem rápido, andei bem rápido nesse percurso aqui. E os outros 30 que sobraram, eu fiz em 2 horas. Fui bem devagar, parei, tomei uma água, voltei, não tem problema. O importante, velocidade média, é o quê? É a distância total, a distância que eu andei, sobre o quê? Sobre o tempo necessário. Não interessa se eu andei muito rápido aqui, se esse percurso aqui, essa parte fiz em 1 hora, e essa outra eu fiz em 2. Não tem problema nenhum. Ele não precisa andar direitinho, andar 40 km por hora, certinho com aquela velocidade. Não, até porque não tem como fazer isso. A gente sabe que a gente para na esquina, tem sinal, a gente acelera, freia, tem um monte de coisa. Então, a velocidade média é uma estimativa que condiz com a nossa realidade. A gente tem uma distância, fez aquela distância em determinado tempo, a velocidade média é a distância sobre o tempo. Não tem muito o que acrescentar sobre isso não, só que não precisa ser uma velocidade rígida ali. Então, o importante é que fez os 120 km em 3 horas. Velocidades diferentes. Exemplo 2. Supondo que um carro andou metade do caminho a 100 km por hora e a outra metade a 140 km por hora, qual seria a velocidade média? Então, nesse caso, gente, eu não tenho o quê? Não tenho a distância. Eu sei que eu tenho uma distância que eu não faço ideia de quanto que é, quantos quilômetros são, mas eu sei que metade do caminho ele andou a 140. A outra metade ele fez em 100 km por hora. Então aqui a gente nota o seguinte, gente. O tempo aqui não tem quanto que eu fiz com 140 e quanto que eu fiz com 100. Só sei o quê? Metade do caminho fiz com uma velocidade, metade com outra. Então, se ele andou metade do caminho, nós não precisamos levar em conta a distância percorrida. Apenas essas duas velocidades dadas. Por quê? Porque ele andou exatamente a metade. Ele andou metade com a velocidade, metade com a outra. Então não preciso nem do tempo nem da distância. Eu já tenho o quê? As velocidades médias em cada trecho. Então a gente só precisa fazer o quê? Uma média entre esses dois. Bom, gente, então temos aqui 100 mais 140 dividido por 2. Você pode fazer 140 mais 100, tanto faz. Vai dar 240 sobre 2, que vai dar 120 km por hora. Ou seja, 120 km por hora é a média das velocidades, ou seja, a velocidade média que eu fiz no meu percurso inteiro. Então, o primeiro trecho eu posso ter andado, sei lá, 100 metros só.
uma distância pequena, dali até a esquina. Só que eu andei a 140 km por hora, andei bem rápido aqui, e os outros 100 metros, a outra esquina, andei a 100 km por hora. Então, não me interessa qual a distância, não me interessa o tempo que eu levei em cada uma delas. Por quê? Se eu dividisse as distâncias por um determinado tempo que ele me desse no problema, eu ia encontrar a mesma coisa. Então, se ele me deu velocidades nos trechos que eu tenho de um determinado percurso, aqui é o início, aqui o fim, não tem problema nenhum trabalhar só com as velocidades, porque ele andou exatamente a metade. Então, vou pegar as duas velocidades, dividir por 2, e eu vou encontrar a velocidade média naquele percurso ali. Percebemos então que a velocidade média é uma estimativa do desempenho do movimento de um objeto, podendo ser calculado pela fórmula velocidade média é igual a distância sobre tempo, sendo que o Vm, só para a gente saber, que é a velocidade média. Então, gente, não vai fugir muito disso. Velocidade média é sempre a distância de um determinado período ali, sobre o tempo que eu demorei para fazer esse percurso. Aqui a distância vai ter uma unidade como quilômetro, metro, etc. O tempo, segundo, minuto, etc. também. Sempre cuidado com as unidades. Depende sempre do problema, o que ele te pede, o que ele não pediu, se você tem que transformar uma coisa ou outra. Mas o importante é que não foge muito disso aqui não, gente. Velocidade média é igual a distância de um determinado percurso sobre o tempo que demoramos a fazê-lo. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.